Vamos ver agora a permutação circular. Onde nós temos o referencial de posicionamento, que são as pessoas ou os elementos da situação. Onde haverá a troca das posições dessas pessoas ou desses elementos, certo? Aqui nós temos um exemplo de uma ciranda. Vamos ver, coloquei 3 crianças, criança A, B e C. O que é que vai acontecer aqui? Quando eu fizer o primeiro giro, quando elas fizerem o primeiro giro, a criança A vai para o local da B e a B vai para o local de quem? Da C. E a C vai para onde estava quem? A A. Quando eu fizer o segundo giro, a mesma coisa. A A vai para o local da B, a B vai para o local da C e a C vai para onde estava quem? A A. Terceiro giro, a mesma coisa. Quando eu fizer basicamente o quarto giro, vão voltar para onde estavam, para o início. Isso quer dizer o quê? Que não houve alteração nenhuma. O que mudou foi o posicionamento, certo? Das pessoas, mas o referencial de uma para a outra não mudou em nada. Ou seja, A vai estar sempre próximo a B, B sempre próximo a C e C sempre próximo a quem? A pessoa A, criança A. Então, o que é que a gente pode perceber aqui? Que não tem nenhuma alteração em referência ao referencial, certo? A não ser ao posicionamento das crianças. Então, como é que a gente pode relacionar isso? Você pode dizer, professora, então a gente coloca 3 fatorial, o número de criança que nós temos. Só que aí vai ter uma alteração. Porque, como você já percebeu, o que é que nós temos aí? A mesma rotação, certo? Não estamos tendo diferença nenhuma em relação de uma criança para a outra. Então, é como se nós tivéssemos sempre só o mesmo posicionamento. Então, a gente vai pegar esse 3 fatorial e dividir pelo número de elementos, que é 3. Nesse caso aqui é 3. Onde nós vamos ter 3 vezes 2 fatorial, dividido por 3 o número de elementos de criança aqui. Então, 3 dividido por 3, nós vamos ter, nesse caso aqui da ciranda, 2 posições, certo? Ou 2 permutações. E como a gente usa essa formulazinha? Permutação circular, N elementos, vai ser igual o número de elementos inicial, lógico, o número de elementos total que nós temos, que é N, isso menos quem? 1. Por quê? Porque como nós vimos aqui, nós temos o fatorial do número total de elementos, que é N, dividido pelo número de elementos que consta a situação, certo? Então, sempre nós vamos ter número total de elementos menos quem? 1. Porque, basicamente, nós temos um posicionamento que vai ter alteração no seu giro, mas em relação a uma referência, a uma criança, a outra, nesse nosso exemplo aqui, nós não temos. Então, como é que a gente faz? Aí você pode dizer, professor, então permutação circular, a gente vai sempre lembrar do círculo. Basicamente, porque vai se ter o quê? Um giro. Mas você poderia dizer, professora, aqui eu posso ter uma mesa quadrada com pessoas nela? Pode. Mas o que é que vai acontecer? Eu posso relacionar as pessoas mudando de lugar. Então, vai ter o quê? Um giro. A mesa é quadrada, mas as pessoas em relação uma para a outra vai fazer o quê? Um giro.